E você que é micro ou pequeno empresário no Brasil, atenção total aqui, porque o que eu vou te mostrar agora pode fazer você pagar menos imposto e aumentar a sua lucratividade. E o melhor de tudo isso, tudo dentro da lei. E não tem pegadinha, não tem gambiarra, não tem jeitinho, tem estratégia. E o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você conduz o financeiro da sua empresa. Porque talvez você esteja no regime tributário errado e pagando mais do que deveria, perdendo milhares de reais por ano sem nem perceber. E tudo isso por um único motivo: ninguém te explica que existe um outro caminho. Mas agora você vai saber. E não é sobre sonegação, é que talvez você só esteja pagando errado e a culpa não é sua. O sistema tributário brasileiro, ele é feito para punir a ignorância, para favorecer quem tem acesso, quem tem estrutura, quem sabe jogar o jogo. Mas você que está tentando manter o seu CNPJ vivo, pagar os funcionários, emitir nota, gerar renda, é tratado como criminoso. O Estado não quer que você cresça. Por isso, esse vídeo não é só uma aula de estratégia fiscal. É um manual de sobrevivência, porque aqui no Brasil, quem empreende e paga imposto direitinho já é um herói. E essa estratégia de pagar menos impostos serve exatamente para você, que é micro e pequeno empresário. Não importa se você fatura 25 mil por mês ou 300 mil. A diferença está em entender o jogo. E vamos às faixas. E se você é microempresa ME com faturamento até 360 mil por ano e atua como prestador de serviço com pouca folha de pagamento, pode estar pagando 15% no Simples quando poderia pagar 11% no lucro presumido. E se você é uma empresa de pequeno porte, uma EPP, com até 4,8 milhões por ano, o efeito ainda é maior. As faixas altas do Simples são sufocantes e o presumido muitas vezes sai muito mais barato com a possibilidade de créditos, organização fiscal e mais margem. E agora, se você é MEI, essa estratégia não se aplica a você, porque o MEI já tem a menor tributação possível, cerca de R$70 por mês. Mas atenção, ao ultrapassar o limite de 81 mil por ano, você terá que migrar. E aí sim essa análise se torna essencial. Porque também você vai querer vender muito mais que 81 mil por ano. Em resumo, se você fatura mais de 20 mil por mês, essa estratégia já pode fazer diferença real no seu caixa. E o Brasil está entre os países com mais carga tributária sobre micro e pequenas empresas. E só que não é só a carga, é a complexidade, o número de normas, declarações, códigos, regras específicas, variações por município, por estado, por CNAE. O microempresário brasileiro precisa ser contador, advogado, gerente, vendedor, estoquista, técnico de TI e ainda por cima bom pagador. E mesmo assim, se errar um número de apuração, toma multa. Se atrasar um dia de imposto, já entra os juros. Se emitir uma nota errada, já vem fiscalização. E o pior, muitas vezes nem percebe que está no regime errado, que está pagando mais do que deveria e que existe alternativas legais e simples para pagar menos e proteger o seu negócio. E o Simples Nacional parece ser a solução para tudo. Afinal, está no nome, né? Mas a verdade é, o Simples é simples, só até você começar a entender como ele funciona de verdade. Ele tem faixas, alíquotas progressivas, anexos diferentes conforme o tipo de atividade, cálculo por fator R, impacto da folha de pagamento e uma enorme variação entre empresas do mesmo porte. Um prestador de serviço que fatura 30 mil reais por mês, por exemplo, pode estar pagando 15,5% no anexo V, quando poderia estar pagando 11% no lucro presumido. E ninguém conta isso para ele, nem o contador.
que muitas vezes só faz o básico, e nem o governo que lucra com a sua confusão. A única saída é entender, simular, comparar, jogar o jogo com estratégia, porque o leão não avisa antes de morder, e o governo é o seu sócio. Ele só não aparece quando a conta estoura. E vamos ver na prática. Imagine que você tem uma empresa de serviços, um salão de beleza, uma consultoria, uma assistência técnica com faturamento de 360 mil por ano. Se estiver no Simples Nacional, no anexo V, a alíquota pode chegar a 15,5%. Isso dá 55.800 de imposto no ano. Agora, se você migrar para o lucro presumido, onde a carga tributária efetiva é cerca de 11,33%, o valor cai para R$ 40.788. Uma economia de R$ 15 mil por ano. E aí, faz diferença para você? Em 5 anos, são mais de R$ 75 mil. Com esse dinheiro, você poderia contratar outros funcionários, abrir uma nova unidade, investir em marketing, comprar estoque com desconto à vista. Mas não, está indo para Brasília para sustentar um estado que não te apoia, não te devolve nada e ainda te trata como suspeito. E a parte mais dolorosa é saber que tudo isso poderia ser feito sem sonegar um centavo. Não estamos falando de artimanhas obscuras, estamos falando de usar a lei a seu favor, de conhecer as regras do jogo. Uma delas é o fator R. Se você gastar mais de 28% do seu faturamento com folha de pagamento, pode mudar de anexo dentro do próprio Simples e cair de 15,5% para 6%. Isso mesmo! E só de formalizar a folha, contratar com carteira assinada, registrar corretamente seus colaboradores, você pode mais do que cortar pela metade a sua alíquota. E essa é a lógica perversa do sistema. Premia quem estuda e pune quem confia. Quem se informa, ganha. Quem se acomoda, sangra. No Brasil, o empreendedor paga caro por confiar demais. E o governo, ele é sólido no lucro, mas te abandona no prejuízo. Então já vou deixar uma lição de casa para você fazer todo ano. Então anota esse passo a passo aqui, sem exceção. Número 1, simule 3 regimes. O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Número 2, calcule o fator R. A folha, se for maior ou igual a 28% da receita, pode te jogar para o anexo 3. E número 3, veja se vale mais pagar encargos da folha e reduzir a alíquota. Número 4, consulte o seu KNAI, ele pode estar jogando você para o anexo errado. Número 5, os contadores vão me agradecer por isso, né? Tô indicando eles aí, mas procure um com foco em planejamento e não só por execução. Número 6, avalie créditos do PIS e COFINS no lucro presumido. Número 7, faça essa análise no início do ano. Depois que escolheu, só no ano seguinte. Entendeu, né? Vou falar de novo. Então você faça todo o começo de ano, porque depois você pode mudar só no ano que vem. E esses 7 pontos podem representar a diferença entre quebrar ou crescer. E a maior armadilha do microempresário é acreditar nos ditos populares do sistema. Vamos derrubar alguns agora. O simples é sempre o mais barato. É falso, né? Depende da atividade, folha e alíquota efetiva. Não precisamos de contador no Simples. Cuidado! É no Simples que mais acontecem os erros silenciosos. Lucro presumido é só para empresas grandes. Errado de novo. Muitos pequenos pagam menos migrando. Gasto com folha é custo morto. Olha, muitas vezes formalizar a folha te joga para um anexo mais barato. Olha, se você acredita nesses mitos, está perdendo dinheiro todo mês e sem nem perceber. E olha, eu trabalhei com empresas durante 4 anos, então eu sei do que eu tô falando. E eu vou contar uma historinha para vocês. O seu Roberto, o da borracharia, foi ao contador pedir ajuda. Ele disse: tem como reduzir esse imposto? E a resposta foi: não dá. Você está no Simples. Mas ele resolveu procurar outro profissional
profissional, em menos de 30 dias descobriu que ele poderia migrar para o presumido, manter a operação e economizar quase R$800 por mês. Já a Jéssica do salão fez diferente. Ela sempre formalizou a sua equipe, pagando folha tudo certinho. Quando foi analisar, viu que por causa disso poderia mudar do anexo 5 para o anexo 3. E o que aconteceu? Caiu de 15,5% para 6%. E com o que economizou, investiu em uma nova cadeira. E depois em outro ponto. Hoje tem 2 salões. E sabe qual é a diferença entre eles e você? Nenhuma. Só o acesso à informação. Segundo o Sebrae, 47% dos micro e pequenos empresários nunca reavaliaram o regime tributário desde a abertura do CNPJ. Quase metade está pagando imposto com base em uma escolha feita no início e nunca mais revisada. Um estudo da IBTP mostra que empresas podem economizar até 12% do faturamento com um planejamento tributário básico. Então, o que você está esperando? E eu não sou contra empresas que pagam menos impostos. Eu sou contra o governo que tira 40% do que você fatura e te entrega 0% de retorno. No Brasil, o imposto não é só instrumento de arrecadação, é um instrumento de punição. Grandes empresas têm acesso à estrutura, contadores especializados, planejamento estratégico, mas o pequeno empresário que fatura cerca de R$3.000 paga imposto cheio, sem isenção, sem crédito e ainda é chamado de sonegador por emitir nota de menos. A verdade é essa: no Brasil, o microempreendedor não é um vilão, é um sobrevivente. E se ele paga menos imposto legalmente, não é privilégio, é justiça. Reflete aqui comigo. E você sempre revisa o plano de celular, a sua Netflix, seu seguro do carro, mas e o seu planejamento tributário? Você sabe mesmo quanto paga? Ou só vai aceitando, pagando, engolindo? E comenta aqui embaixo, você já fez a simulação entre os regimes esse ano? E você já usou o fator R a seu favor? Ou está deixando o leão morder a sua renda todo mês? E se esse vídeo te despertou, assiste também aqui. Eu tenho casos como o do McDonald's, que esse deu o que falar. As pessoas viram que é possível achar brechas na lei, pagar menos imposto, tudo dentro da regra do jogo, legalmente. E o imposto no Brasil não é só uma taxa, é um obstáculo ao sonho. Mas quem entende o jogo sobrevive. Seu Roberto demorou 10 anos para perceber. Jéssica descobriu cedo e cresceu. E você pode escolher agora continuar sendo vítima do sistema ou virar estrategista. Você não quer sonegar, só quer sobreviver. E nem isso o governo facilita. E eu sou o Thiago Bordon, bons negócios para você.